Boa tarde a todos. Eu queria pedir desculpas. Primeiro, agradecer ao Clube de Engenharia e ao professor Bittencourt pelo convite. Mas eu estou muito nervosa porque eu quero pedir desculpas, porque eu não sei se por problema de tecnologia ou de quem senta atrás da tecnologia, da máquina, né, que era eu, o meu pendrive que eu gravei hoje de manhã com a apresentação, não tinha a apresentação que eu gravei e chequei 2 vezes em casa. Então, eu não sei qual foi o problema, que homenzinho verde que habita dentro das maquininhas que fez isso. Enfim, eu não tenho apresentação. Mas eu me comprometo que hoje ainda, chegando em casa, professor, eu lhe envio a apresentação para o senhor poder disponibilizar. Eu estou me sentindo um pouco estranha no ninho. Eu não sou engenheira, eu sou economista, eu também tenho um conselho profissional, Xerique, que regula a minha profissão. Mas eu trabalho com certificação. Embora eu tenha vivido a minha vida inteira dentro do sistema escolar de ensino, eu não me e tenha feito toda a titulação que o sistema formal de ensino emite, né? Eu fiz a graduação, eu fiz a mestrado, eu fiz doutorado, mas eu não me sinto uma pessoa acadêmica, por opção de vida. Portanto, eu não, embora já tenha sido professora de Universidade Federal, eu não me sinto uma acadêmica, eu me sinto uma pesquisadora. E, como pesquisadora, eu trabalho com o tema de certificação profissional há alguns anos. Não vou dizer exatamente quanto, porque eu só tenho 29, se eu disser que é 20, aí vocês vão descobrir a minha idade. Eu queria começar fazendo uma definição de certificação profissional, e eu estou falando de certificação de pessoas. Eu não trabalho com certificação de produto, de sistema, nem de processo. Eu trabalho com certificação de pessoas. Eu queria fazer uma definição de certificação de pessoas que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, adota. É o reconhecimento formal do conhecimento, competências, habilidades e atitudes que uma pessoa tem para exercer uma profissão em determinada área. Ou seja, eu não estou falando de diplomação. Eu não estou falando do conhecimento adquirido necessariamente dentro da escola. Eu estou falando do conhecimento adquirido na vida, sob as suas mais diversas formas, seja na escola, seja na experiência profissional, seja no trabalho religioso, seja no time de futebol, seja na escola de samba, não importa. É o conhecimento adquirido por aquela pessoa que vai ser reconhecido. Portanto, eu não estou falando necessariamente da diplomação. Claro que, se nós considerarmos profissões de nível superior regulamentadas, nós vamos ter que ter como base o diploma de curso daquela profissão. Mas, se nós considerarmos profissões de nível básico ou de nível médio não regulamentado, nós não necessariamente precisamos ter o diploma de curso. Muitas vezes, quando eu fui fazer uma capacitação de alguma entidade para trabalhar com certificação, várias vezes as pessoas me perguntaram: você vai me ensinar a entregar diploma? Não, eu não vou te ensinar a entregar diploma, porque a palavra certificação, em português, pode ter vários sentidos. Ela pode ser o certificado, a certificação, a entrega de um certificado de final de curso, ou seja, de um diploma em qualquer nível, ou ela pode ser o certificado dado pelo reconhecimento do conhecimento. Eu trabalho com esta definição, né?
Então, eu vou expor um pouquinho o que foi a experiência do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, que acabou de criar um programa de certificação de profissionais nessa área, que, embora seja engenharia de custos, admite outras profissões de nível superior, que não necessariamente o engenheiro, admite o economista, o administrador, o contador, o geólogo, o agrônomo, o arquiteto. São 11 profissões de nível superior que podem exercer a engenharia de custos. Então, nós tomamos como base as 11 profissões que permitem o exercício profissional de uma profissão que não é regulamentada na engenharia. A engenharia de custos não tem regulamentação dentro da engenharia. Então, ela pode ser, como não tem na economia também, né? Um economista pode exercer a engenharia de custo, mas o engenheiro também pode. Então, nós trabalhamos com o mínimo necessário. O mínimo necessário era o diploma de curso superior. Então, são aceitos como candidatos à certificação, na definição da OIT, os profissionais de 11 áreas que podem exercer a engenharia de custos. A engenharia de custos tem um conselho internacional, que se chama ISEC, Conselho Internacional de Engenharia de Custo, que acredita tanto cursos quanto entidades para se tornarem organismos certificadores. O IBEC solicitou a acreditação junto ao ISEC. No Brasil, nós temos 3 vertentes de certificação, e talvez essas vertentes é que causem muita confusão, porque elas não se comunicam entre si, infelizmente. Uma vertente, e é que esteve presente aqui o tempo inteiro nesse seminário, é a vertente da educação. Embora hoje o Sistema Nacional de Certificação seja gerido, ou, enfim, seja baseado num grupo interministerial, esse grupo é liderado pelo Ministério da Educação. E nós chamamos a vertente da educação. Essa vertente tem critérios de certificação que não se comunicam com as outras 2 vertentes. Quais seriam as outras 2 vertentes? A vertente do trabalho. Se a certificação é o reconhecimento formal do conhecimento, habilidades e atitudes, o Ministério do Trabalho, entre aspas, certifica, estou dizendo entre aspas, através da carteira de trabalho. Quando você tem uma carteira de trabalho, ela diz que você ocupou aquele determinado cargo, portanto, você tinha o perfil que a CBO, que o professor Marco Aurélio citou no primeiro bloco, foi ele que citou, acho, define como perfil daquela profissão. Essa seria uma outra vertente, que até esse momento é a vertente minoritária. E tem uma outra vertente, que é liderada pelo CIMETRO, Sistema Brasileiro de Metrologia, e que é implementado e gerido pelo IMETRO, que tem como base a norma internacional 17024 de certificação de pessoas, de organismo de certificação de pessoas, que eu chamo de vertente da qualidade, que é a vertente que certifica para a indústria ou para serviços. Essas 3 vertentes certificam a mesma pessoa, o trabalhador, o profissional, mas elas não se falam. Então, se eu quero fazer uma certificação para fim de complementação, para fim de continuidade ou fim de estudo, ou conclusão de estudo,
eu visto a camisa da certificação do MEC e vou lá e me certifico no MEC. Olha, eu não tenho o curso, a LDB permite isso, eu não tenho o curso primário, o ensino fundamental, mas eu trabalhei a vida inteira fazendo cálculo como comprador de não sei o quê, e eu sei fazer as contas, e se você me certificar, eu posso estar no 5º ano do ensino fundamental, e aí eu complemento até o 8º ano. Essa passarela de complementação é permitida. O único estado brasileiro que regularizou isso foi o estado do Rio. O Conselho Estadual de Educação regulamentou e acreditou algumas escolas para realizar esse processo. Só que as escolas acreditadas não têm competência física de absorção da demanda. Então, eu mesmo telefonei para uma escola. Só tem uma escola de certificação de mecânica no estado do Rio, em Barra do Piraí. Eu liguei para a escola e perguntei, disse para a diretora que eu era uma trabalhadora que queria fazer a prova para ver se eu tinha o diploma de ensino fundamental. A diretora, pelo telefone, me disse, olha, eu não sei do que você está falando. E era uma escola acreditada, eu olhei na resolução do Conselho. Quer dizer, ainda há muito a caminhar nessa vertente da certificação, liderada pelo Ministério da Educação. A vertente de certificação liderada pelo Inmetro, pelo Cimetro, ou pelo Cometro, que é o Conselho, é uma vertente que está andando mais, porque ela tem uma relação muito direta com a indústria. Então, o Xerique citou o caso de soldador. Existem 2 entidades acreditadas pelo Inmetro para certificarem soldador, a FBTS e a Abraman. E elas cresceram tanto que a Petrobras não contrata mais soldador se não for certificado pela Abraman ou pelo FBTS. Então, por exigência de mercado, essas profissões estão sendo certificadas. Normalmente, se certifica profissões que coloquem em risco a vida do indivíduo que exerce a profissão ou a sociedade com o exercício daquela profissão, tentando conceder qualidade àquele profissional que vai executar um serviço que pode colocar em risco a sociedade. No caso da engenharia de custos, como ela... Eu sou economista, mas eu não trabalho com custos, né? Eu trabalho com planejamento, política de planejamento, políticas públicas. Mas a engenharia de custos, ela tem caminhado no Brasil quase que como uma auditoria, um instrumento auxiliar do planejamento. E isso, justificado, levou ao pedido de acreditação da certificação. O mercado estava pedindo que os engenheiros de custos, as pessoas que exerciam engenharia de custos, fossem certificadas. Então, nós criamos uma estrutura de certificação, como é a estrutura de certificação do IBEC. O IBEC criou, dentro do seu estatuto de engenharia de custo, criou dentro do seu estatuto um braço para certificação. Se chama IBEC Certificador. O IBEC Certificador constituiu uma comissão de certificação. Essa comissão de certificação tem como uma série de atribuições, mas ela é a responsável pela formulação da política de certificação, pelo controle das normas e pela aplicação das normas. Essa comissão define, escolhe, nomeia
uma comissão que a tradução para o português foi horrível, não fui eu que fiz, foi a própria ABNT, chama-se Comissão de Esquema de Certificação. Eu acho esse nome horrível, mas é o nome adotado oficialmente, eu não pude fazer nada. Pois é. E a comissão de esquema é a comissão que define o perfil do profissional e as atribuições que aquele profissional requer para poder pleitear a certificação. Então, você tem 2 níveis de comissão. Uma que define a política e uma que define o específico. Como nós estávamos num terreno novo, que nada estava regulamentado nessa área no Brasil, nós fizemos alguns critérios para certificar notório saber. Nós precisávamos ter uma massa crítica que nos ajudasse depois a fazer a certificação nos 3 níveis: engenheiro sênior, 5 anos mínimo de experiência, engenheiro júnior com 2 anos mínimo de experiência na área e técnico de orçamento, também com 3 anos mínimo de experiência. Então, nós abrimos, nesse momento, a inscrição para certificação de notório saber em engenharia de custo. Critérios: 15 anos de experiência, publicação na área, claro que tem a escolaridade, né? A escolaridade obrigatória é nível superior em qualquer uma das 11 áreas. E aí tem uma tabela de pontuação. Escolaridade vale X%, experiência profissional, e aí é detalhada a experiência profissional, tempo integral, em tempo parcial, se foi diretor, se foi coordenador de projeto, enfim, tem uma série de detalhamentos, vale X%, que é o maior peso. Tem um exame obrigatório que vale X%. Agora não me lembro exatamente, eu sei que experiência profissional é 50%, o exame é 20%, e aí tem um paper, que a pessoa tem que entregar um paper de no mínimo 3 anos, quer dizer, no máximo 3 anos, não pode ter sido publicado antes, tem uma série de critérios. Esses critérios